Aleluia! Graças a Deus pela vida da Luana. Eu quero dizer para você, mulher, nessa manhã, que assim como eu, você também tem a responsabilidade de gerar uma Luana. Que a gente não entre no comodismo das 4 paredes da igreja e continue inflando o ego, inflando as pessoas dentro da igreja que não geram transformação fora da igreja. O nosso papel é esse. Nessa festa que a Luana falou, é uma festa de uma amiga nossa em comum. E ali eu poderia ter a escolha de dizer assim, não vou. Porque era uma festa que a gente sabia exatamente o que seria gerado ali. Mas o Senhor não nos chamou para ficar dentro das 4 paredes da igreja. O Senhor não nos chamou para a gente querer ser sal dentro do saleiro. O Senhor nos chamou para que a gente saia da zona de conforto e entre literalmente dentro dos presídios. Que a gente vá nos pontos de prostituição. Que a gente entre dentro das comunidades onde tem pessoas drogadas, onde tem pessoas que precisam ouvir. Hoje a gente entrou numa zona de conforto que a gente quer o microfone, a gente quer o altar, a gente quer as redes sociais, a gente tem aversão a gente, a cheiro de gente. O Senhor nos chamou para ser pastores, independente da sua ordenação ou não. Nós somos pastores de almas, pastores de vida. Que você nessa manhã você entenda que por eu ter assumido esse papel muito mesmo antes de ter o ministério que eu tinha, Luana está aqui, pastor Fábio está aqui e outras pessoas estão aqui. Que você seja geradora de testemunho. E que esse testemunho tem que começar primeiro dentro da sua casa. Porque se dentro da sua casa você não consegue impactar os seus, os de lá de fora também vai ficar bem mais complicado. Porque o altar ele só é validado quando a sua casa está respaldada. Quando a sua casa é validada. E eu tenho aprendido isso no dia a dia, em meio à dor. E no meio, eu pedindo a Deus uma direção dessa palavra, o Senhor falou assim para mim. A Luana pediu para falar sobre queda. E o Senhor falou para mim, você vai falar quando a promessa fala mais alto do que o erro. É forte. O erro fala de queda. Mas quando a gente tem uma promessa, ela precisa falar mais alto do que o seu erro. Eu convido vocês a abrir a Bíblia em Gênesis 3, versículo 13. E a gente vai dar uma passeada, mas vamos começar no versículo 13. E aqui fala assim: então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Aí a mulher respondeu: a serpente me enganou. Respondeu a mulher: foi por isso que eu comi o fruto. Lá no 16 fala assim: a mulher, o Senhor disse para ela: farei mais intensas suas dores de sua gravidez, e com a dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E no 17 fala assim: e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o teu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com suor do rosto você obterá o alimento, até que volte à terra da qual você foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. E aí no 20 o Senhor fala: o homem, a Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles e de animais para Adão e para sua mulher. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. O que nós acabamos de ler agora foi a Sua palavra. Senhor,
que o Senhor venha falar através de mim para essas mulheres nessa manhã. Que não venha sair daqui mulheres emocionadas. Que venha sair daqui nesta manhã mulheres transformadas pelo poder da tua revelação, da tua palavra. Ah, Senhor, eu sou pequena, mas eu sou sua. Senhor, eu sou feita de barro. Então fala comigo, me usa nessa manhã. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Fala através de mim ao coração dessas mulheres. Essa é a minha oração nessa manhã. Senhor, tira todo o impedimento. Tira toda a distração do inferno. Senhor, que neste momento agora, o Senhor venha levar a nossa mente cativa a Ti. Ah, Pai, que tudo aquilo que venha tentar nos distrair, para que não haja em nós chaves liberadas de transformação. Senhor, nós pedimos agora, caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse trecho dessa palavra, alguns teólogos, você vai ver aí na Bíblia, fala sobre a queda, né? E aí eu falei assim, Senhor, mas como assim? O Senhor falou para mim, a queda foi o momento mais decisivo da humanidade. E no mesmo capítulo, você consegue evidenciar que no mesmo capítulo fala sobre queda e sobre redenção. No mesmo capítulo, fala sobre vozes que nós damos ao inimigo, quando fala ali no capítulo 13, que Eva ouviu a voz do inimigo e ela foi enganada. Eva, como nós, assim como eu e assim como você, ouviu vozes. Quantos de nós não ouvimos vozes erradas que nos fazem perder a identidade e o propósito? A gente tem Eva como sendo a mulher, ela foi conhecida durante muitos anos, né? Até pouco tempo atrás, eu não estudava sobre Eva. E eu acho que muitas mulheres também devem ter o mesmo preconceito. Se você tentar procurar referências de pessoas falando sobre Eva, você vai ver que são poucas. Porque a gente tem Eva como a mulher que errou. E muitos teólogos, durante muito tempo, evitaram falar sobre Eva. Até nos cursos de teologia, a gente pouco aborda o tema sobre Eva, porque é feio. E é assim que a gente faz. Aquilo que é feio, a gente joga para o lado. Só que tudo depende, a palavra do Senhor fala que se seus olhos forem bons, tudo será bom. Quando você entende que você nasceu com um propósito e que Deus não tem um plano B, você começa a entender que até a queda de Eva, que foi por uma escolha dela, foi uma decisão dela, o Senhor já tinha o plano da redenção. Ali, a gente consegue ver que Adão e Eva, eles viviam num jardim. Era um lugar de quê? De intimidade, era um lugar perfeito. Quantos de nós tivemos o nosso jardim, o nosso lugar perfeito, desfeito por causa de uma escolha, por causa de um fruto proibido? Quantos de nós, assim como Eva, fomos levados a tomar decisões erradas, mas a gente não consegue, talvez, enxergar que até na decisão errada, ela vai servir como palco para o ministério de outras pessoas. Talvez, se nós, líderes evangélicos, mostrássemos mais a nossa humanidade, mostrássemos mais quem a gente é de verdade quando ninguém está vendo, talvez as pessoas seriam mais levadas a se arrepender e não a se esconder e jogar para debaixo do tapete. Talvez se nós que somos tidos como referência, mostrássemos para as pessoas, olha, eu também tenho o meu dia mau. Eu também tenho o dia que eu não quero falar com ninguém, que eu não quero ver ninguém. Eu também tenho o dia da minha depressão. Eu também tenho o dia que eu acho que tudo acabou, assim como Eva, e eu vou me esconder do meu Criador e nem com Ele eu quero falar. Quando a gente começa a voltar para esse lugar de entender que Deus nos fez seres humanos e não anjos,
a gente começa a entender que todos os dias é uma oportunidade que Ele nos dá de arrependimento. E o arrependimento, ele só vem quando você consegue reconhecer quem você é. E ali, a gente consegue ver que Deus, ele criou Adão com um propósito e com uma identidade. Ele criou Eva com um propósito e com uma identidade. E era para se relacionar direto com o Criador. E a primeira coisa que Eva faz, a gente precisa falar de Eva, a gente precisa falar sobre isso, mas a primeira coisa que Eva faz é ela quebrar essa aliança, ela quebrar esse elo com o Criador, porque ela acha assim, eu errei, agora não tem mais jeito para mim. E é assim que nós fazemos, eu e você, a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é se esconder dos irmãos, é a gente deixar talvez de ir para a igreja, é a gente nem talvez ir para a igreja, a gente deixar de ir para o nosso lugar secreto de oração e se relacionar com o Criador. Porque o conserto, ele começa no nosso quarto. O conserto, ele começa ali com a porta fechada, quando você é quem você é de verdade. Quando você começa a entender que o Pai, ele já sabia que você ia tomar essa decisão. E aí, eu fiz uma pergunta para Deus. Por que Ele criou Eva e por que Ele criou Adão, sabendo que isso aconteceria? E aí eu fiz uma outra pergunta para Deus. Será que é diferente hoje, nos dias de hoje? A gente vai detalhar um pouquinho mais cada uma, mas eu preciso trazer para vocês as perguntas que eu fiz para Deus. E a outra pergunta que eu fiz para Deus foi: Deus sabia e mesmo assim escolheu Adão e Eva para ser pai da humanidade, pai e mãe da humanidade? E a outra pergunta que eu fiz foi: por que mesmo diante da queda, Deus quis trazer a redenção? E aí o Senhor falou comigo na minha primeira pergunta, foi que Ele é soberano, Ele já sabia de tudo. Tanto que o plano da redenção, Ele já fala lá em Apocalipse 13:8, que Ele fala assim: Jesus se entregou por nós desde o começo de tudo. Quando você nasceu, quando você foi gerada, assim como eu, o Senhor já tinha um plano para mim e para você, um plano perfeito, que talvez aos olhos de quem está do seu lado, possa parecer imperfeito. Mas o Senhor precisou usar as falhas que existem dentro de mim, os frutos que eu consumi, as escolhas erradas que eu fiz, para tornar a mulher que eu sou hoje, para ter Efésios, para ter milhares de mulheres impactadas. O Senhor, Ele precisou usar esse erro para me dizer assim: olha, o seu erro não anulou o propósito que eu tenho sobre a sua vida. A primeira chave que você precisa ter nessa manhã é a seguinte: Deus não errou quando Ele te escolheu para ter a função que você tem. Deus não errou quando Ele te escolheu para ser esposa do seu marido. Deus não errou quando Ele escolheu você para ser a mãe do seu filho. Por mais que você olhe para o seu filho e você fale assim: meu filho é um projeto falido. Quantas de nós muitas das vezes não nos vemos assim? Meu casamento é um projeto falido. E aí a gente fala: Senhor, aonde que eu errei? Qual foi o fruto errado, né, que eu escolhi? O que eu fiz? E aí a gente fala: eu não tenho mais condições de assumir o projeto original, aquele a qual o Senhor escolheu para mim. E eu quero te dizer nessa manhã, que essa primeira mentira de Satanás caia da sua mente. Porque assim como Satanás fez com Eva, ele foi lá, ele enganou, ele implantou o quê? A dúvida. Nós também somos levados pela dúvida a quebrar a nossa aliança com Deus e não querermos mais nos relacionar com Ele, não queremos mais talvez entrar no propósito de oração e de jejum, porque a gente acha que a gente é indigna, porque a gente acha que a gente não merece, porque a gente acha que a gente não é capaz. Vamos nesta manhã quebrar essa primeira mentira do inferno. A voz que você vai ouvir é a voz de Deus.
A voz que você precisa ouvir é o que Ele disse para você, que você é amada, que você é eleita, que você é nação santa, que você é sacerdócio real. O Senhor te escolheu como geradora de vida. O seu ventre é um ventre fértil. Não é só o ventre de gerar filho, não. É um ventre fértil de gerar sonhos, projetos. Quantos sonhos e projetos você jogou no chão porque simplesmente você entendeu que por você ter feito uma escolha errada, zerou, game over, acabou aqui. Não, nessa manhã o Senhor te chama para te dizer: não existe game over para quem se coloca na posição de filha. Game over está para o mundo lá fora. Para você que entrou aqui nessa manhã, não existe projeto falido. Tira isso da sua mente. Você não é um projeto falido. O Senhor te escolheu para impactar gerações. Satanás, ele tem raiva da mulher, sabe por quê? Porque quando ele destrói uma mulher, ele destrói uma geração inteira. Olha o peso da responsabilidade que você tem. É uma geração que está vindo pós você. O Senhor falou para mim há um tempo atrás: você fala para milhares de mulheres, você impacta, mas a sua geração está dentro de casa. Cadê o projeto original? E hoje minhas filhas estão aqui, ó. Quem tem o meu Instagram deve ter visto uma postagem que eu fiz essa semana, quando eu falei assim: durante 10 anos eu escondi as minhas filhas. Durante 10 anos eu falei assim: não, eu tenho que proteger, eu tenho que blindar. Aí o Senhor me chamou e falou assim para mim: ei, qual foi o projeto original? Para que eu gerei? Para que eu te dei elas? Porque homem e mulher fazem sexo, mas quem dá o sopro de vida é o Pai. Então, eu só fiz a matéria, no meu corpo só veio a matéria. Quem soprou o fôlego de vida foi Ele. E Ele soprou com um propósito. E durante muitos anos, assim como Eva, eu fiz uma escolha errada. Eu escolhi deixar as minhas filhas em casa. Enquanto eu estava cuidando de outras gerações, a minha geração poderia, se o Senhor não tivesse me despertado, talvez amanhã ou depois não estar na presença de Deus, mas Satanás perdeu. Satanás perdeu. Qual é a escolha errada que talvez você está fazendo na sua vida? Fala para o Senhor nessa manhã: Senhor, traz à minha memória aquilo que eu tenho feito de escolha errada. Qual é o fruto errado que eu tenho escolhido, que vai impactar a minha geração? Não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro para Jesus e os nossos não serem impactados, não serem transformados. Os nossos filhos precisam acostumar com esse ambiente de glória. Precisam se acostumar, eles precisam ter prazer. Quando eu sou uma mulher que eu amo uma consagração, eu amo um movimento. Quando eu vi as minhas filhas fazer cara feia para um batuque do pandeiro e para uma oração mais fervorosa, eu falei: epa, Satanás, eu já te vi. Aqui em casa não. Na minha família não. Nos meus sonhos não. Nos meus projetos não. Qual é o sonho que você talvez colocou lá na gaveta porque você ouviu a voz errada da serpente? Qual é a serpente que tem tentado minar os seus sonhos? Como eu falei, a palavra que o Senhor me deu não é palavra de emoção, é palavra de transformação e de confronto. Então, muitas das vezes dói. E aí o Senhor falou para mim, né, que Ele mesmo sabia que Eva faria o que faria, mas mesmo assim Ele escolheu. E aí, eu peguei algumas frases que falavam assim: Adão e Eva pecaram, e ainda assim Deus o vestiu. Pedro negou, e ainda assim Jesus o restaurou. Você caiu, e mesmo assim a graça continua te chamando. Eu falei: Senhor, o Senhor é forte demais, porque o Senhor já tinha preparado o meu caminho muito antes de eu nascer. Alguns de vocês devem saber do meu testemunho. Eu não vim aqui para contar testemunho, mas eu entendo o seguinte: até o fato da minha mãe biológica ter sido estuprada e eu estar aqui fazia parte do projeto original. Até o fato de eu ter sido jogada no lixo por ela fazia parte do projeto original. E por que fazia parte?
Porque essa mulher aqui que vocês veem, durante muitos anos não perdoou. Eu pregava a salvação para muitas, mas para aquela que me gerou, eu excluía, porque eu escolhi essa merece e essa não. E aí o Senhor me levou para o confronto. Eu escolhi comer o fruto da indiferença. Quantas de nós escolhemos comer o fruto da indiferença? É mais fácil a gente jogar para o cantinho, vai fazer mais sentido, não vai doer, não vou mexer. E aí o Senhor falou assim para mim, então quando você não perdoa sua mãe, que caiu, que aconteceu, que te jogou fora, você está dizendo então que eu não tinha o controle, que eu não sou soberano. E aí você começa a se perguntar, Senhor, então, aí trazendo para outras aplicações, esse casamento que talvez não está dando certo, o Senhor não tinha o controle. Essa filha que talvez está nas drogas, o Senhor também não tem o controle sobre ela, o Senhor não é soberano. Esse marido que talvez ainda não saiu do alcoolismo, porque talvez ele ainda não viu em você a mulher de barro dentro de casa, ele ainda não viu a mulher humana que você precisa ser. Esse filho que talvez virou homossexual, e aí você, por religiosidade, talvez você vai excluindo, porque é mais fácil, a gente vai descartando as coisas. O mundo, de uma forma bem sutil, nos ensina a descartar as coisas. Antigamente, tudo era durável. Você comprava uma geladeira, ela quebrava, você colocava para consertar. Você tinha uma panela de pressão que quebrava, você levava para trocar a válvula. Hoje, o que o mundo ensina? Está tudo muito barato. Então, quebrou, joga fora. E o que de uma forma bem sutil está ensinando? Os relacionamentos e as pessoas são baratas. Não tem preço, não tem valor. Quebrou, joga fora. Quebrou, joga fora. E aí, automaticamente, a gente também transfere isso para a nossa vida de intimidade e comunhão. Eu quebrei, jogo fora. Eu não quero mais, isso aqui não é para mim. Então o Senhor errou quando Ele te escolheu para o papel que Ele te colocou? Tem certeza disso, que o Senhor errou quando Ele te deu a função de ser mãe? Tem certeza que o Senhor errou quando Ele disse que você seria a líder da intercessão? Quando Ele disse que você seria quem vai ficar na recepção recebendo as mulheres ou homens com tantos sorrisos? Começa a fazer uma reflexão nessa manhã e falar para Deus, Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Aqui, em Gênesis 13, do 1 ao 6, fala que Eva, ela ouviu a voz da serpente e cedeu à dúvida. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Por que Eva cedeu à dúvida? Porque ela não tinha certeza de quem ela era. Isso fala de identidade. Quantas de nós não temos certeza de quem nós somos? Então, além da gente entender que Deus não erra, a gente precisa tomar uma atitude. E a primeira atitude é se reconectar com nós mesmos e com o Criador. Que nessa manhã você comece a refazer a rota da sua vida. Que você comece, não como Eva, que Eva ela foi para trás das folhas se esconder, né? Qual é a folha que você está se escondendo? Porque Eva se escondeu atrás das folhas verdes. E você? Qual é a desculpa que você está usando como folha para se esconder de um relacionamento que você precisa restaurar? O Senhor nos chama para um confronto. Talvez se eu tivesse me escondido atrás da folha do vitimismo, da coitadinha, da isso, da aquilo, eu não estaria aqui. Mas eu precisei decidir. E todos os dias, todas as manhãs eu preciso decidir. Não, eu vou lutar contra essa voz que diz que eu não sou capaz. Eu vou lutar contra essa voz que diz que eu não vou além. Eu vou lutar contra essa voz que diz para mim que eu não sou merecedora dessa graça. Eu preciso lutar todas as manhãs para dizer assim: o cenário diz assim, mas a promessa disse dessa forma. E entre o cenário e a promessa, eu fico com a promessa. Entre o cenário que os outros dizem, eu fico com o que o Senhor me diz.
Porque muitas das vezes não vai ser fácil. Ah, Michele, mas realmente não é fácil. Eu vou acordar de manhã, eu vou continuar dormindo com esse homem da forma como está, eu vou continuar vendo meu filho chegar da noitada, eu vou olhar para a minha conta bancária e ela vai estar negativa, o cenário não condiz com a promessa, e como é que eu vou fazer? É aí que entra o seu momento de intimidade com Deus. Porque quando você ouve a voz do Pai, Ele vem e Ele se revela. E Ele se revela de uma forma sobrenatural. E Ele se revela e Ele te confronta. Porque o confronto gera o quê? Arrependimento. Tanto que se a gente pegar entre o versículo 16 até o 20, o Senhor aplica sobre Adão e Eva o quê? Juízo. Agora, do 20 ao 21, o Senhor aplica o quê? Redenção. Promessa. Então, em qual fase desse texto que você está? Em qual fase do texto? Você está na fase que você ainda está ouvindo a voz da serpente? Você está na fase que você está escutando o juízo e esquecendo da promessa, porque o juízo faz parte. Eu errei em várias áreas da minha vida. E o Senhor não me isentou das consequências desse erro. E uma das consequências, de forma bem simples que eu falo é, hoje, as minhas filhas, eu profetizo que elas vão amar estar na presença. Mas hoje, elas ainda não têm o prazer de estar aqui. Para acordar essas crianças para vir de manhã, vocês imaginam a tromba, a cara, mas vai. Tem que ser mãe raiz. A gente precisa refazer o caminho. Eu errei durante 10 anos. Mas eu estou refazendo. Porque assim como Eva, eu fiz escolhas erradas. E hoje, eu pago um preço. As minhas filhas, talvez, poderia ser como filhos de várias pessoas que a gente vê aí, com 7, 8 anos, batizada no Espírito Santo, no fogo, fazendo e acontecendo. Mas eu escolhi o fruto errado. Em nome de uma falsa proteção, que Satanás ele coloca, esse engano na nossa mente. Eu peguei uma folha, como Eva, e me escondi atrás dessa falsa proteção e coloquei minhas filhas num casulo. E aí, quando eu faço isso, sabe o que eu estou dizendo? Que Deus não tem o domínio e controle sobre a vida delas, que quem controla e quem domina sou eu. Qual área na sua vida que você tem colocado atrás da folha e falado assim, Senhor, aqui não, dessa forma não, desse jeito não? Qual é a área da sua vida que você tem falado assim, já escolhi o fruto errado, agora eu vou expor? Como que eu vou fazer? E aí a gente vê, mais pra frente, que quando o Senhor chegou para Eva, Ele não falou assim, Eva, saiu julgando ali, Ele perguntou assim, aonde você está? Não porque Ele não soubesse, Ele sabia onde Eva estava, mas porque Ele queria alcançar Eva. O Senhor te pergunta nessa manhã, aonde você está? Aonde você está? O Senhor quer te alcançar. O Senhor quer alcançar áreas na sua vida que talvez para você sejam inatingíveis. A gente cresce numa cultura de rótulos, onde as pessoas rotulam a gente e a gente compra aquilo que não nos pertence. Deixa eu falar uma verdade para vocês, pensamento é virtual. O que o outro pensa sobre você não representa quem você é. Agora você decide comprar o fruto da prateleira de quem está te rotulando ou comprar o fruto do que Deus disse a seu respeito. Aí as pessoas, você vai falar assim, eu quero ser uma grande empresária como a Luana é. Aí alguém do lado vai ser usado com uma voz da serpente e vai falar assim para você, olha bem para você, olha quem você é. Você fala problema, como é que você quer ser uma grande empresária? Eu estou falando coisas de realidade porque a gente precisa ser ativada nessa área, a gente precisa sair da filosofia, vamos entrar para a prática da realidade. Ah, eu quero casar. Olha para você, gorda desse jeito, com esse cabelo horroroso. Quantas de nós talvez já não ouviram essa frase? Mas o Senhor nos fez para sermos plena, corpo, alma e espírito. Que você pense muito antes de olhar para alguém, olhar para o estereótipo da pessoa
e você querer julgar aquela pessoa pelo estereótipo. Você não sabe quem ela é ali dentro. Você não sabe a Eva que tem ali dentro dela. Você não sabe quantas noites ela passou chorando para ela se tornar aquela pessoa. Durante anos eu me escondi atrás de uma obesidade para esconder a criança que foi abusada, porque eu não me permitia ser bonita. Então, todas as vezes que você olhar para alguém, você pensa assim, aquela pessoa carrega uma história. Eu respeito a história que tem na vida dela. Que você seja usada como boca de bênção. Que o seu ventre espiritual, que a sua boca não seja um cemitério. Que a sua boca seja uma parteira para gerar vida na vida das pessoas. Que você pare de enterrar os sonhos das pessoas simplesmente pela escolha de decidir falar mal da outra pessoa ou simplesmente julgar a outra pessoa. Que você seja usada como coluna de restauração, porque nem o próprio Deus julgou a Eva, nem o próprio Deus condenou ela, porque ele tinha uma promessa para ela. A promessa dela continuou de pé mesmo depois da queda. Quem sou eu e você para ser usado como acusador na vida de alguém? Quantas das vezes a gente se coloca nessa posição de juiz da vida dos outros? Deus não nos chamou para dizer quem vai estar no céu e quem vai estar no inferno. Deus nos chamou para pregar a palavra. Então simplesmente pregue e vive a palavra. É só isso. Se você fizer só isso, você já fez muito. Mas não. Todos os dias de manhã eu tenho que decidir. Hoje eu não quero falar mal de fulano. Hoje eu não quero fazer isso. E às vezes eu decido falar mal. Sou humana, sou ser humano e vou falar mesmo. Aí o Senhor vai ali, te confronta, bota um espelho desse tamanho e você fala assim, olha de onde você saiu. Sabia que vai existir áreas na sua vida que o Senhor talvez nunca vai transformar para você lembrar quem você era? O seu espinho na carne. Porque se talvez você estiver santa demais, pura demais, você vai se achar tão superior ao outro que você não vai conseguir humanizar ninguém. Como eu não conseguia humanizar a minha mãe biológica. E entender que ela tinha a dor dela, que ela tinha a história dela. Será que é fácil você ter sido estuprada e você todos os dias olhar para aquela criança e lembrar desse momento? Mas é a filosofia, né? As redes sociais, o comercial de margarina, que a gente vê as famílias nas redes sociais, é muito simples, né? Tudo muito bonito. Será que talvez é simples para aquela mulher que o marido espancou? Olhar para os filhos da geração daquela família e talvez dar amor? Será que é simples? Será que é simples para aquela filha que talvez foi maltratada pela mãe conseguir transferir amor para as gerações futuras? Então que você seja usado para ajudar essas pessoas a serem restauradas. Que você não seja usada como juiz. E muitos de nós às vezes afastamos pessoas que entram dentro da igreja simplesmente porque não tem o estereótipo da mulher pentecostal que você é. E aí entra talvez uma prostituta que acabou de aceitar Jesus e sentou do lado do seu marido com o peito de fora. E aí entra a carnuda que existe em nós e começa a atazanar o juízo dos outros. E você não consegue se colocar nem no lugar de amor e talvez acolher aquela pessoa que as roupas que ela tem é só aquela. E se você tivesse um pouquinho mais de amor, você ia se colocar na posição de ajudadora e você ia falar, ei, vamos te ajudar, é assim, é desse jeito, sabe? Mas a nossa religiosidade não permite. Nós somos tão santos e tão perfeitos que aquele que não fala em mistério para você é menos crente do que você. Talvez ele fale mistério no quarto dele, mas ele não vai se expor. Talvez aquele que não tenha um dom, porque dom não leva ninguém para o céu, não. Aquele que talvez não tenha um dom tanto quanto você, para você é menos crente. Eu quero te convidar nessa manhã a você refazer esse caminho e voltar literalmente para o barro. Voltar lá para o teu jardim, porque todos nós criamos um cenário perfeito, o Éden perfeito. O lugar onde tudo está lindo, mas não é assim. Essa mulher aqui perfeita,
há algumas semanas atrás, encontrou uma carta de uma filha falando coisas terríveis. E aí eu me perguntei assim, Senhor, aonde estava essa mãe tão perfeita que não enxergou a dor dessa filha? E aí eu falo para você, talvez você está tão preocupado em fazer seu filho botar uma roupa de crente, estar dentro da igreja, que você também não se preocupou em saber como que ele está por dentro. Por isso que a igreja está doente. Porque as pessoas estão dentro da igreja com estereótipo de crente, mas o interior quebrado. E aí sabe o que acontece? Líderes frustrados no mundo lá fora entram para a igreja, líderes mais frustrados ainda e saem ferindo todo mundo que está ao redor. Porque a gente vai carregando as nossas mazelas. E a gente vai contaminando com o cheiro da nossa ferida, com a nossa podridão, todo mundo que está ao nosso redor. Sem o mínimo amor, sem a mínima compaixão. Pelo simples fato de dizer, não, se eu não sou feliz, também não vai ser. Só que a gente fala isso em outras palavras, mas fala. Em outras palavras, mas fala. E aí nós vamos para Eva, nomeada não pelo erro, mas pelo propósito. Ai, obrigada. Deus não espera a perfeição para liberar o propósito. Eva ainda estava no meio do caos, no meio de tudo que aconteceu, mas Deus liberou sobre ela uma palavra desde que ela nasceu. Ela tinha um propósito, ela seria geradora. E não mudou. Apenas o cenário mudou. O jardim perfeito dela não era mais o mesmo jardim. Ela foi colocada para fora daquele jardim. Qual é o jardim que te expulsaram? Qual é o jardim que te expulsaram? Muitas das vezes o Senhor nos expulsa dos nossos jardins. Obrigada. Muitas das vezes o Senhor nos expulsa do nosso jardim para que a gente saia da nossa zona de conforto. Eu fui expulsa do meu jardim perfeito da mãe perfeita. Daquele conto de fadas. Mas era necessário para que hoje eu pudesse impactar outras mulheres, outras mães, outras gerações. Talvez se o Senhor não tivesse me levado para fora desse jardim, que no momento em que eu me deparei com algumas situações, eu falei, eu estou no fracasso. Eu sou um projeto falido. De que me adianta ter um ministério, ter isso, ter aquilo, e as minhas filhas não serem transformadas, não serem impactadas? Adão poderia ter chamado Eva de fracasso. Mas qual foi o nome que ele deu a ela? Inspirado por Deus, porque Deus deu essa autorização a Adão a nomear. E ele deu essa inspiração a Adão. Ele deu o nome dela de quê? Geradora de vida. Esse texto também me ensina que a gente continua gerando apesar da dor. Uma mulher caída se torna a mulher que persevera. Ela nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, ainda podemos gerar de novo. O que eu deixo de ensinamento para vocês, eu vou fazer um ato profético, mas o que eu deixo de ensinamento para vocês é, Eva representa todas nós. Eu escrevi uma carta para ler para vocês, a gente vai ler durante o ato profético, mas uma verdade que ficou para mim é, Eva representa todas nós que já ouvimos vozes erradas, que já caímos, erramos e choramos, mas também que fomos alcançadas por uma promessa. Quando você entender que dentro de você, que dentro de mim, que dentro de cada uma das mulheres que estão aqui, existe uma Eva, e que essa Eva só pode alcançar a promessa a partir do momento que ela reconhece a sua identidade e volta ao seu projeto original e ao propósito da criação. Eu convido você nessa manhã a tentar lembrar quem era a menina que você foi quando você tinha a alegria de verdade. A você se reconectar com aquela princesinha, com aquela mulher, com aquela criança que tinha sonhos, que tinha planos, que tinha projetos. Que você venha se reconectar com a mulher
que Deus gerou, que você foi gerada no coração de Deus, conforme eu falei, homem e mulher só fazem sexo. Quem sopra o fôlego de vida e o Espírito é o próprio Pai. Jesus, ele veio para restaurar o que Eva perdeu. E hoje, ele está aqui também te lembrando. Eu ainda te vejo como geradora de vida. Eu ainda te vejo como uma mulher que vai impactar nações. Essa nação vai começar dentro da sua casa. Essa nação vai começar na sua família. Eu tenho uma família perfeita? Não. Eu brigo com os meus irmãos. Eu brigo com a minha mãe. Eu brigo com as minhas filhas. Eu brigo com o meu marido. Eu sou imperfeita. Mas todos os dias eu decido. O que eu vou fazer da minha imperfeição? Vão ser erros recorrentes? Ou eu vou passar para uma nova etapa? E aí você precisa decidir. Quando a dúvida entra, o propósito se esconde. Talvez você não tenha comido o fruto proibido, mas começou a cair no dia que duvidou do amor de Deus por você. Quando a gente acha que a gente não é merecedora dessa graça, a gente começa a cair, porque a gente duvida desse amor de Deus por nós. Hoje, o Espírito Santo te chama de volta, não para o lugar do erro, mas para o lugar de onde ele vai recomeçar. Que hoje, a partir dessa ministração, todas as outras que vão vir, você entenda que é o Pai dando um reset na sua vida e recomeçando, fazendo tudo de novo. Mas isso não pode ser só no dia de hoje, porque amanhã o cenário possivelmente vai estar o mesmo. Amanhã você precisar acordar e decidir recomeçar de novo, se dar uma nova oportunidade. Kézia, cadê a caixinha com a coroa? Se vocês vão receber uma coroa, a gente vai fazer um ato profético agora. Eu queria que você se colocasse de pé.